continuidade, né, à nossa aula. A gente agora vai focar diretamente na atenção à saúde do recém-nascido, né? Bom, primeiro eu queria mostrar para vocês uma classificação do período infantil, para vocês entenderem, né, até quando o bebê é considerado recém-nascido e essa assistência nesse período. Queria lembrar que existem várias classificações, tem classificação do Ministério da Saúde, da OMS, pode ter alguma classificação particular de algum autor, de algum livro, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas eu trouxe aqui a do Ministério da Saúde, né? O período infantil para o Ministério da Saúde 2002, traz essa classificação. Então, se vocês verem outra classificação, não é porque uma está certa e outra está errada, apenas é uma classificação de uma fonte diferente, certo? Para o Ministério da Saúde, o período pré-natal é o período desde a concepção até o nascimento. Em seguida, vem o período neonato, né, que é a fase que é considerado recém-nascido, que vai desde o primeiro dia de nascido até 28 dias. O lactente, que é a primeira infância, é considerado dos 28 dias até os 2 anos incompletos, e o pré-escolar, que é a segunda infância, dos 2 anos até os 6 anos, e o escolar dos 6 anos até os 10 anos incompleto. Bom, daí trago também outra classificação, que é a classificação neonatal de acordo com a idade gestacional. Vocês também podem ver, né? A idade gestacional do bebê RN a termo, que é considerado RN a termo, ou seja, considera-se que é o tempo adequado para ele nascer, né? Vai entre 37 semanas até 41 semanas e 6 dias de gestação. O RN prematuro é aquele RN que nasce abaixo de 37 semanas de gestação. E aí, dentro dessa RN prematuro, tem ainda outra classificação, que é uma classificação apenas de recém-nascidos prematuros. Tem o recém-nascido prematuro tardio, é aquele que nasce de 34 semanas até 36 semanas e 6 dias. O prematuro moderado, de 28 a 34 semanas. E o prematuro extremo, que é o bebezinho que nasce abaixo de 28 semanas. É importante saber disso, gente, porque tem todo um cuidado voltado para o recém-nascido prematuro extremo, que é diferente de uma assistência voltada a um recém-nascido prematuro tardio, que, queira ou não, seus reflexos, suas funções já estão mais amadurecidas. Então, por isso, essa outra classificação que classifica o bebê prematuro. Claro, se vocês virem a trabalhar em uma EINE, unidade semi-intensiva, vão intensificar mais o conhecimento de vocês nessa área da prematuridade. Voltando para a classificação do neonato, tem o neonato a termo, né, o que nasce na fase adequada, o prematuro, que é abaixo de 37 semanas, e o recém-nascido pós-termo, como o próprio nome diz, após a fase do atermo, que é a gestação que o bebê nasce com mais de 42 semanas de gestação, tá? E a gente entra na avaliação do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido, focado agora ao recém-nascido, nesse período de 0 a 28 dias. Bom, aí eu trago uma estatística para mostrar a importância da assistência nessa fase neonatal. O IBGE 2018, ele fala que a taxa de mortalidade infantil, em 2017, foi de 12,8 por mil nascidos vivos. Essa taxa de mortalidade infantil compreende crianças menores que 1 ano, certo? Então, mortalidade de crianças menores de 1 ano compreende a 12,8 por mil nascidos vivos. Sendo que 60 a 70% dessas mortes são compreendidas no período neonatal, de 0 a 28 dias, que se chama de mortalidade neonatal. Imagina, então, mais da metade da mortalidade infantil, abaixo de 1 ano, é no período neonatal, é no período de 0 a 28 dias. Então, é uma porcentagem muito grande referente a essa fase. Por isso, a necessidade de um maior cuidado ao RN, porque vai trazer a redução dessas taxas de mortalidade, como também promover, melhorar a qualidade de vida dessas crianças e diminuição de desigualdades em saúde, né? Vocês sabem que com o avanço das tecnologias, foram instaladas diversas UTIs neonatal, porém diminuiu o número de mortalidade, mas aumentou bastante o número de morbidade, crianças que sobrevivem ao nascimento, né, crianças prematuras que sobrevivem ao nascimento, mas que acabam tendo alguma sequela,
e passando por essas dificuldades de desigualdade. Então, por isso, aqui só para vocês diferenciarem, né, mortalidade infantil é a morte da criança menor de 1 ano, a neonatal de 0 a 28 dias, sendo que tem a mortalidade infantil neonatal precoce, que é de até 6 dias, que é naquela primeira semana de vida, que também tem essa fase que ainda é mais complicada, que na maioria das vezes é intercorrência no parto, né, no nascimento, ou alguma infecção da mãe. E aí tem a mortalidade infantil pós-natal, que é após os 28 dias, né, até o aninho de vida. E como que a gente avalia o crescimento e desenvolvimento da criança? Aqui, na verdade, é no geral, mas a gente vai começar a focar no recém-nascido. Para verificar, né, o crescimento, como já falei antes, tem as medidas antropométricas. O comprimento, o peso, o perímetro cefálico e também o perímetro torácico. A gente verifica muito o perímetro torácico no recém-nascido, além do peso e do comprimento, né? Para fazer o comprimento, gente, o recém-nascido, a gente vai fazer as medidas em cima de uma mesa antropométrica ou vai utilizar uma mesa, alguma superfície plana e colocar uma régua antropométrica. Então, a medida é feita com um bebezinho deitado. O peso é realizado sempre em uma balança pediátrica, né? É ideal também que a criança esteja sem roupinha, sem fralda, sem nada. Então, tem que ser uma técnica rápida para que essa criança não tenha desregulação térmica, né? As medidas de perímetro cefálico e torácico, bem como abdominal, também que pode ser verificado, é feito com a fita métrica. Aí, na prática, vocês vão fazer todos esses procedimentos, tá? Só um detalhe que eu queria trazer para vocês. Às vezes a gente está lá no campo, né, no ambulatório, e não sabe como que verifica o comprimento daquela criança. E aí, o caderno 33, ele orienta que crianças abaixo de 2 anos, a gente verifica deitada em cima de uma mesa. E aí, crianças acima de 2 anos é verificado em pé com uma régua. O Ministério da Saúde diz que existe uma diferença de 0,7 centímetro entre a estatura da criança medida deitada e medida em pé. E se não for verificado assim, dessa forma correta, tem que se fazer ou acrescentar 0,7 centímetro ou reduzir 0,7 centímetros. Se por algum motivo aquela criança abaixo de 2 anos precisar ser verificada a estatura dela em pé, a gente pode verificar ela em pé, só que a gente tem que acrescentar 0,7 centímetros no registro. E se por acaso aquela criança maior que 2 anos for verificado a estatura dela deitada em cima de uma mesa, a gente tem que diminuir 0,7 centímetros no registro. Se for fazer da forma correta, não precisa alterar ou acrescentar ou diminuir. Então, no RN vai ser sempre deitado. O peso, gente, é importante também saber que o recém-nascido, ele ganha em torno de 140 a 200 gramas por semana, né? Até ele completar um mês, ele vai ter esse ganho por semana. A gente fala que é em torno de 20 a 30 gramas por dia. Esse peso, ele deve ser verificado todos os dias. Por exemplo, em uma unidade de internação, que vocês vão estar trabalhando, que trabalha com recém-nascido, o peso deve ser verificado todo dia. É com a verificação do peso que a gente define se aquela criança está ganhando peso, se não está, se está tendo processo de crescimento adequado. O peso de nascimento, ele vai duplicar após passar de 4 a 7 meses. Ou seja, se ele nasceu com 3 quilos, depois do 4º mês, 5º mês, ele vai estar com peso superior a 6 quilos. A altura, o ganho mensal, que é nesse período, né, neonatal, ele vai estar em torno de um ganho médio de 2,5 centímetros. Então, esse será um padrão para a gente avaliar se cresceu nesse período neonatal. O perímetro torácico e o abdominal, eu relaciono muito essa figurinha aqui desse triângulo com essa cabecinha. O que acontece? Visualizam esse triângulo como se fosse uma criança. Aqui o rostinho e aqui o corpo. O perímetro torácico, ele vai sempre ser em torno de 2 centímetros maior que o perímetro cefálico, maior que a cabeça. E o perímetro abdominal vai ser de 2 a 3 centímetros menor também que a cabeça. Por isso esse triângulo, né? A base aqui, a parte superior do triângulo, um triângulo invertido. A parte superior seria o tórax, o perímetro torácico, que é em torno de 2 centímetros a mais que o cefálico, e o abdominal de 2 a 3 centímetros menor que o cefálico.
Isso é interessante porque quando vocês estiverem fazendo as aferições, né, medindo ali o bebezinho, vocês têm ideia de que aquela criança tem uma simetria normal para a fase neonatal. Isso vai começar a mudar quando ele completa 2, 3 meses, já vai ficar mais em formatinho de quadrado, né? Abdominal e torácico vão estar bem parecidos, quase iguais. Na parte de desenvolvimento, o desenvolvimento ele vai acontecer através de 2 princípios. O primeiro é o princípio céfalo-caudal e o segundo é o princípio próximo distal. Aqui é uma dica para vocês aprenderem, porque é super difícil aprender as alterações do desenvolvimento desse recém-nascido, saber o que é normal para cada fase. Por exemplo, o que ele vai estar fazendo com 5 meses, com 6, 7 meses, 8 meses. Mas se vocês lembrarem desses princípios aqui, vocês conseguem ir associando as fases e vão conseguindo identificar o que é normal no desenvolvimento daquela criança em determinada faixa etária. O princípio cefalo-caudal é que a criança ela vai avançando no sentido da cabeça, céfalo, para as partes inferiores. Então, se vocês olharem aqui, o bebezinho ele vai começar primeiro os reflexos subcorticais, que é o que a gente vai ver na frente. Então, RN, a avaliação de desenvolvimento dele é a avaliação dos reflexos. A partir do primeiro mês, a gente vai avaliar outros movimentos. Então, ele segue a luz, depois ele começa a sorrir, sustenta a cabeça já no terceiro mês. No quarto mês, aí já vai descendo, tá vendo o sentido? No quarto mês, agarra os objetos. No quinto mês, gira sobre o abdômen, mantém-se sentado no sexto mês. No oitavo mês, já tem a pinça digital, então vai descendo. No nono mês, ele já consegue ficar sentadinho, né, sozinho. No 10º mês, consegue engatinhar, ficar em pé já com apoio, até ele caminhar, que é o período normal ali de 12 a 14 meses. Então, viu que foi no sentido céfalo-caudal? E o outro princípio é o princípio próximo distal, que vai da proximidade aqui do peito, né, do coração, e vai para partes distais. Ou seja, ele primeiro agarra um objeto, depois ele tem essa prensa palmar e depois a prensa digital. Então, vai da parte do centro do corpo para as partes distais. Então, ele senta primeiro para ele caminhar, né? Ele agarra algo maior para depois começar a ter prensas palmares e depois pinças digitais. Então, é nesse sentido próximo distal. Tá? E aí, vocês vão conseguindo associar o que é normal para cada fase. Claro que no decorrer dos estudos, vocês vão conseguir gravar melhor isso aí. Aqui uma questão, só para vocês imaginarem. A USP 2017 traz uma questão e ele fala: considerando os marcos de desenvolvimento, uma criança que se senta sem apoio, anda com ajuda, recupera o equilíbrio. Olha, anda com ajuda, gente. Recupera o equilíbrio, muda de decúbito ventral para posição sentada, encontra-se em qual faixa etária? E aí a gente vai descartando, recém-nascido não é, né? 1 mês também não, que ele ainda está fazendo movimentos muito céfalos ainda, né? 3º mês, o 6º mês e o 10º mês. O que vocês acham? Aí a gente vai e coloca 10 meses, porque olha aqui, anda com ajuda, gente. 6 meses ele ainda está sentando, né? Ainda está estabelecendo o tronco. Tá começando depois a engatinhar. Então, para ele estar andando com ajuda, ele já está ali no 10º mês para frente, tá? E aí vem os reflexos, o estudo dos reflexos, né? O bebê, os movimentos do recém-nascido, eles são basicamente dominados por reflexos inatos, que a gente chama. Ou seja, são reflexos bruscos devido a algum estímulo. Então, se você faz um estímulo, ou tocar, ou falar, gritar, alguma coisa assim, ele tem esses reflexos que são involuntários. Até eles começarem a conseguir controlar as questões motoras e fazer os movimentos de formas mais coordenadas e voluntárias. Então, a gente chama de reflexos corticais quando a criança ela passa de reações simétricas involuntárias em resposta ao meio ambiente, né, ou gritar, ou agitar os braços, dar pontapés, para movimentos assimétricos voluntários em função de determinado estímulo. Então, isso aí vai depender da idade cronológica que ele está e em qual fase cada estímulo começa a ser normal e começa a ser voluntário. Bom, muito desses reflexos se iniciam ainda na fase pré-natal, ainda na barriga,
Por exemplo, a sucção. Quem já não viu na ultrassonografia o bebezinho chupando o dedo, então ele já está com alguns reflexos e já está treinando a coordenação dele. E aí a gente estuda, quando a gente avalia o desenvolvimento do bebê, a gente verifica esses reflexos deles, se estão presentes, né? Enquanto recém-nascido, esses reflexos é para estarem presentes, mas de formas como reflexo, forma involuntária. E aí, dependendo de cada reflexo, esse reflexo vai desaparecendo, porque o bebê ele começa a ter controle, começa a ter coordenação e deixa de ser um reflexo e passa a ser um movimento voluntário. Ele faz realmente porque ele quer. Tá? Então, o estudo do desenvolvimento da criança no recém-nascido é verificar esses reflexos. Mais na frente eu vou explicar cada reflexo, quando que acontece, como que é feito para verificar a presença daquele reflexo e qual fase aquele reflexo é para deixar de ser um reflexo e passar a ser um movimento voluntário. Tá? Bom, e aí, primeiro a gente vai ver o que é normal de um recém-nascido, né? Quais são as alterações fisiológicas, o que é normal acontecer, as mudanças físicas, mudanças sensoriais e mudanças comportamentais. Primeiro a gente vê o que é normal, porque quando a gente não conhece, a gente acha que alguma coisa não é normal e acaba achando que há alguma alteração naquele recém-nascido. E a gente precisa entender isso para orientar essa mãe. Né? A postura do RN, como que é? A postura é muito parecida com a postura fetal. Então, os bracinhos e as pernas, eles ficam fletidos, né? Ou a perninha semifletida, tanto na posição supina ou prona. As pupilas dele reagem à luz, então ele já tem essa reação à luz. Tem uma reação global a barulhos muito fortes, então qualquer estímulo forte, barulho forte, eles fazem os movimentos involuntários deles. E dorme grande parte do tempo, então é normal isso. Muita mãe vai perguntar, só dorme, só mama e dorme. Mas é porque faz parte do desenvolvimento e da fase do bebê. Né? Nas primeiras horas é capaz de indicar a percepção de alguns sons, então eles já ouvem esses sons. Na verdade, essa percepção acontece ainda desde a fase pré-natal. Na segunda semana de vida, ele já é constatado que ele identifica a voz da mãe. E o interessante também é que os bebês eles se desencadeiam em sorrisos, eles mostram rostinhos felizes quando ele ouve barulhos de mulheres com tons afetivos. Então, ele relaciona aquele barulho com a voz da mãe. Quanto às características físicas dele, ele tem uma cor avermelhada, independente da cor de pele dele, ele vai ter essa corzinha avermelhada. Ele nasce recoberto por uma camada de gordura, que é o vérnix caseoso. Mais na frente, também na parte do exame físico, vocês vão entender o porquê, tá? Na maioria das vezes são calvos ou cabelinho bem ralinho e fininho. Pode nascer também cabeludo, mas o cabelo é bem fininho. O crânio pode ser alongado ou assimétrico, e também esse crânio alongado pode acontecer, como ele tem a caixa craniana ainda amolecida, né? Devido a partos normais, ele pode nascer com esse crânio alongado, que depois vai voltando ao normal. Os órgãos genitais do bebê costumam ser proeminentes, então bastante proeminentes. A altura média do recém-nascido, quando ele nasce, é em torno de 50 centímetros, isso é uma altura média, tá? E o peso médio em torno de 3 quilos. Lembrando que é considerado bebezinho de baixo peso, bebê que nasce com abaixo de 2,5 kg. As características comportamentais, eles fazem diversos movimentos que são incoordenados, que eu falei, são movimentos reflexos. Ainda, por não terem ainda a coordenação, por ainda estar em processo de amadurecimento, a questão motora, eles fazem esses movimentos bruscos e incoordenados. Já está presente o reflexo de sucção, né? Então, quando coloca algo perto da boca, ele já procura e já quer sugar. O peito da mãe, né? Ele já tem o reflexo de sugar. E essa sucção vem ainda desde o período pré-natal. As capacidades sensoriais, como que é? A audição, ele já tem essa capacidade desde ainda quando está no útero, né? Os fetos respondem, aprendem e reconhecem alguns sons ainda na fase pré-natal. A visão é o sentido menos desenvolvido ainda no momento que ele nasce. Por isso que muitos bebezinhos nascem míopes, né? Porque ele ainda é dos sentidos que mais tarda a se estabelecer. Tem reações a estímulos luminosos e também pode distinguir o rosto materno. O olfato é bastante rudimentar, mas já é atuante, e ele diferencia o cheiro da mãe sempre, né? Então, o cheirinho da mãe
eles acabam já diferenciando. Por isso que é tão comum, quando o bebê está no colo da mãe, ele se acalmar, né? Porque ele já identifica a voz da mãe, o cheiro da mãe, né? E aqui faltou a questão do paladar. Ele tem predileção por doce, tá? O que é mais docinho vai ser mais agradável para o bebê. E aí a gente fecha com os fatores de riscos que podem estar associados a problemas do desenvolvimento. Ou seja, aquele bebê aparece com algum desses fatores de riscos, tem que ter um cuidado a mais na questão do acompanhamento dessa criança. Primeiro, é a ausência ou pré-natal incompleto, né? Então, viu que a mãe não fez um pré-natal ou fez 2, 3 consultas de pré-natal, já merece um acompanhamento. Problemas de infecção na gestação, no parto ou no nascimento. Prematuridade, né? Que crianças que nascem abaixo de 37 semanas. Peso abaixo de 2,5 kg, que é baixo peso ao nascer, e principalmente quando eles estão associados, né? A prematuridade e o baixo peso ao nascer. Icterícia grave. Lá na frente a gente vai estudar um pouquinho sobre essa alteração, que pode ser tanto fisiológica como patológica do recém-nascido, que é a icterícia, né? A pelezinha amarelada da criança. Mas deve se atentar quando é uma icterícia grave. Eu vou passar uma aula para vocês só sobre icterícia, para vocês saberem identificar quando que é uma icterícia grave. Hospitalização no período neonatal, então aquela criança por algum motivo já saiu, já nasceu, já foi para um hospital, então ficou um período internada, né? Então isso aí já é um agravo para o desenvolvimento dela. Doenças graves como meningite, traumatismo craniano, convulsão. Fatores de riscos ambientais, ou como violência doméstica, então já na hora do histórico está coletando alguma coisa, ou percebe-se naquela família que tem casos de violência doméstica, né? Depressão materna, uso de drogas, de alcoolismo por alguém da família, ou pela mãe, ou pelo pai, deficiência ou doença mental na família, né? E parentesco entre os pais. Então, aqui são fatores que podem estar relacionados com algum problema de desenvolvimento da criança. Tá bom? Aqui eu trago as principais alterações físicas, né, associadas a problemas de desenvolvimento. Perímetro cefálico entre os escórios -2 e +2. Quando vocês estiverem estudando os gráficos de crescimento, né, o perímetro cefálico ele tem que ficar entre -2 e +2. Então, diferente dessa faixa, já tem que se atentar. Alterações fenotípicas, como fenda palpebral oblíqua, olhos afastados, implantação baixa de orelha, lábio leporino, fenda palatina, pescoço curto ou largo, que são características de crianças com alguma alteração genética. Prega palmar única também é alteração genética. Quinto dedo da mão curto e curvado também é alterações genéticas. Então, assim, sempre observar o primeiro contato que teve com essa criança, ela apresentou alguma dessas características, tá acompanhando essa criança. O próximo assunto, a gente vai estar estudando tudo isso aqui. A gente vai aprender a fazer um exame físico da criança e a gente vai ver o que é alteração fisiológica e o que é alteração patológica. Então, a próxima aula, a gente dá continuidade.